Domingo passado, nós encerramos nossas reflexões sobre as provas na vida de um homem de fé. Falamos sobre Abraão, falamos sobre as provas de fé pelas quais ele passou. Encerramos a lição, a mensagem no último domingo, quando ele sobe ao monte. Como é o nome do monte? Alguém lembra? Monte Moriá. O que significa Moriá? Deus proverá. Então no monte Deus proverá. Porque ali no monte ele foi requisitado, orientado a apresentar o seu filho em sacrifício. Como era o nome do filho dele? Isaac. Isaac, o menino de mais ou menos 17 anos, estava ali para ser sacrificado. Certa feita, a certa altura, ali ainda no monte, o menino perguntou para o pai: aqui há a lenha, aqui há o cutelo, mas cadê o cordeiro? Sem saber ele que o cordeiro a ser sacrificado era ele mesmo. E enquanto o seu pai, pegando o cutelo para sacrificá-lo ao Senhor, uma prática que não era uma prática do povo de Deus, mas sim dos povos que viviam à volta ali do povo de Israel, o Senhor diz: não faça isso. E Abraão logo percebeu que próximo dali tinha o quê? Quem estava domingo? Tinha o quê? Pode falar alto, irmão, não tem medo de errar não. Tinha um cordeiro. Como estava preso o cordeiro? Por que ele estava preso pelo chifre? Para não machucar, porque o sacrifício tinha que ser perfeito. Aquele cordeiro representava quem ali naquela ocasião? Lembra que André falou? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos traz a paz. O Deus Emanuel que nasceria muitos anos depois para salvar a mim, a você e a toda a humanidade. Ali no Monte Moriá, no Monte Deus proverá, já era a prefiguração do Cristo que viria para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar, para nos conceder salvação. Abraão morre com a promessa de que da descendência dele sairia ou adviria uma grande nação, uma multidão. Isaac então cresceu ouvindo de que o seu pai tinha uma promessa sobre a sua vida e sobre a vida dos seus descendentes. Isaac então passa uma série de circunstâncias. E eu sei que os irmãos leram o texto, de domingo para cá. Não, com certeza, os irmãos são interessados. Os irmãos com certeza leram o texto, continuando a história, para hoje, quando o pastor falar, ninguém achar estranho. E se você leu a história, você percebeu que muito do que aconteceu com Abraão, acabou também acontecendo com Isaac. E muito do que aconteceu com Isaac, também vai acontecer com Jacó. E muito do que aconteceu com Jacó, também vai acontecer comigo e com você. Deixei alguém de fora? Irmã Rosângela, segura o veneno, que hoje não é José, mas era isso que eu queria dizer. Nós vamos ver, irmãos, nós vamos nos deparar no decorrer de nossas mensagens, nos domingos à noite aqui, José quebrando uma sina de maldição, uma sina de mentiras na família dos patriarcas. Mas hoje eu queria dar ênfase, eu queria falar não mais sobre Isaac. Talvez a gente volte em Isaac durante o transcorrer da palavra que eu vou dar hoje e vou dar domingo que vem. Mas eu quero dar ênfase hoje sobre a vida de um homem que, como eu e você, por vezes estamos buscando as bênçãos de Deus. Mas para alcançar as bênçãos nós estamos usando astúcias, e astúcias humanas que não tem nada a ver com Deus. Não é difícil encontrar pessoas com quem convivemos, pessoas com quem nós andamos com astúcia para alcançar as bênçãos divinas. Jacó, nós vamos falar sobre ele hoje e domingo que vem, nessa ótica de perceber, o quanto ele tentou alcançar as bênçãos divinas usando astúcias humanas. Todo mundo conhece a história de Jacó. Jacó, filho de quem? Filho de Isaac e Rebeca, não é isso? Filho de Isaac e de Rebeca. Ele tinha um irmão, cujo nome era, me ajudem, Esaú. Uma coisa é certa, quando nós chegar lá na ilha de Patmos, em Apocalipse, que nós ainda estamos em Gênesis, todo mundo vai saber contar as histórias
da Bíblia. Que é isso que nós estamos fazendo aqui desde o ano passado. Começamos em Gênesis no final do ano. Ainda não conseguimos sair de Gênesis ainda. Né? Então, o nome dos filhos de Isaac era quem? Jacó e Esaú. Quem nasceu primeiro? Esaú nasceu primeiro. E quem nascia primeiro no contexto dos judeus, qual era o nome que era dado a ele? Primogênito. O primeiro filho chamava-se primogênito do casal, e sobre ele tinha a lei da primogenitura. Aquele que receberia a bênção do pai para dar continuidade ao legado do pai na terra. Lembra lá de Abraão, quando começamos a falar sobre ele? Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como é que as famílias da terra podem ser benditas através de mim? Através do legado que eu deixo nesse mundo, através do legado que eu deixo nessa terra. E não há legado mais poderoso e mais importante nessa terra senão nossos filhos, os quais são entregues a nós com uma responsabilidade. Deus, irmãos, prometeu a Abraão que os seus filhos formariam uma grande nação e que lhes daria a terra prometida, a terra Canaã, a terra que mana leite e mel. Abraão, irmãos, ele morreu com 175 anos. Está lá em Gênesis capítulo 25, versículo 7. Olha o detalhe. Ele morreu sem ver cumprido em sua vida as promessas. Você consegue morrer assim? Será que o povo que vive nos dias de hoje tem coragem disso? Você tem promessa da parte de Deus, mas tem promessas que você tem que não é para o seu tempo, não é para você ver, é para a sua descendência ver, é para fortalecer os seus filhos, os seus netos, para eles continuarem firmados na rocha e para eles cumprirem o propósito. Sabe por quê? Porque se você ver a bênção vai morrer em você. Porque se você receber a bênção não vai passar para frente, porque você não terá condições e habilidade suficiente para fazer com que aquilo que Deus prometeu a você se cumpra de tal maneira a alcançar as futuras gerações, porque você às vezes está pensando só no seu umbigo, só na sua necessidade. E quando eu digo você, eu me incluo nisso. Nós somos tendenciosos também a isso. Uma coisa que nós devemos falar ainda a respeito de Deus, irmãos, é que Ele não falha. Ele não falha. Pode parecer que Ele falhou, pode parecer que está demorando, mas isso não significa dizer que Ele falha. As promessas de Deus feitas a Abraão, elas foram cumpridas nos descendentes de Isaac. Foi através da vida dos descendentes de Isaac que promessas que ele recebeu do Senhor foram cumpridas. Como eu tenho a plena convicção, irmãos, de que promessas que outrora eu recebi da parte do Senhor não serão cumpridas em mim, mas sim nos filhos de Rebeca, Raquel, Júlia, Felipe e por aí vai. Agora a questão é, você está preparado? Ou você está preparando seus filhos para ser bênção para a terra, bênção para esse mundo, bênção para todos aqueles com quem você ou o próprio Deus tem para alcançar? Há pessoas que você não conseguirá alcançar, mas seus filhos alcançarão. Há coisas que vocês não saberão receber de Deus, mas seus filhos saberão, porque o Senhor está os preparando para esse ministério, o Senhor está os preparando para isso. Então, quando algo está parecendo demorar na sua vida, não se desespere. Deus continua no controle de todas as coisas. Ele está preparando o momento certo para a coisa certa acontecer na vida dos seus e até mesmo na sua própria vida. Então, Jacó, irmãos, ele tinha tirado vantagem sobre os outros. Jacó, ele vivia de tirar vantagem sobre as outras pessoas. Filho de Isaac. Primeira coisa, primeira parte da narrativa, primeira parte da história. Quem era o primogênito? Esaú, irmão de Jacó. O que Jacó fez com Esaú? Ele tomou, né? Diz que um era exímio caçador, Esaú. E Jacó era o cara da cozinha. Ficava na barra da saia da mãe, aprendeu a cozinhar e fazia uma comida, E ele então aproveita dos dotes culinários que ele tinha, escutou, né? A sua mãe o induziu, ouvindo que o pai disse, olha, eu estou já cego. Isso, Isaac. Eu já estou já velho. Sei que logo vou morrer e eu preciso passar a minha bênção. A bênção, no contexto antigo testamentário, ela era transferível, né?
eu recebi a bênção, então vai chegar um momento que eu não vou mais conseguir, por estar velho, eu passo então o cajado para o meu filho mais velho, no caso o primogênito. Ele vai lá, o Esaú sai para caçar, né, o veado, lá para poder fazer o guisado para o pai. O que ele faz? Ele corre, ele foi caçar, ele foi aonde? No curral, matou um cabrito, ele tinha os dotes culinários, sabia cozinhar, ele fez então aquela carne, irmãos, parecido com a carne de caça, leva para o seu pai comer, ele arranca o pelo dos animais, do cordeiro, coloca nos braços, porque a característica de Esaú era de que ele era peludo, ruivo, e ele vai até o pai. O pai desconfia, passa a mão nele e vê, não, de fato é Esaú. Enganou o pai e recebeu a bênção do irmão. Com a justificativa que o irmão tinha anteriormente, irmãos, vendido a sua primogenitura. Vendeu a sua bênção. Nos dias de hoje tem muita gente vendendo bênçãos. Quando é que você vende a sua bênção? Quando você tem um dom, tem um talento, Deus te presenteou com coisa do céu. E você troca isso por qualquer besteira. Deus quer te usar na obra dele. E você prefere usar o seu talento em outra direção, que não é a direção do engrandecimento do reino de Deus. Então, ele enganou o seu pai, ele enganou o seu irmão, está lá em Gênesis capítulo 25, de 29 a 34. Ele enganou o seu pai, Isaac, a fim de receber a bênção prometida, está lá em Gênesis 27, de 1 a 19. Ele fez, irmão, com que os animais fracos, você lembra dessa história? Não dá para eu ler o texto aqui e contar todas as histórias. Eu estou subentendendo que os irmãos já conheçam a maior parte das histórias. Ele fez, irmão, olha só outra coisa aqui. Está lá no Gênesis capítulo 30, de 25 a 43. Nós vamos ver, irmãos, ele fazendo com que os animais fracos ficassem para Labão e os fortes ficassem para ele. Quando ele engana o pai e engana também o seu irmão, o que acontece? O irmão furioso primeiro vai buscar a bênção do pai. Quando o pai diz, olha, eu não tenho duas bênçãos para dar, a bênção que eu tinha eu já dei para o que veio primeiro aqui, que no caso era Jacó. Ele então se desespera com medo do irmão matá-lo e sai, irmão, desesperado, fugindo do irmão. A mãe dele orienta, olha, vai na direção da casa do meu irmão Labão. Chegando lá, se identifique que ele vai lhe acolher. Ele chega na casa de Labão, é reconhecido como seu sobrinho, começa a trabalhar com ele. Depois ele decide casar com a prima. E o tio fala o que com ele? Olha, para casar com ela tem que trabalhar 7 anos. Ele trabalha os 7 anos. Quando chega na noite de núpcia, o tio não entrega a Raquel, mas entrega Lia. E depois disso, se você quiser Raquel, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Ele trabalha, irmãos, mais 7 anos por Raquel. Fica então casa-se com as 2 primas. E ele começa a ter problema com o seu tio Labão, por causa dos rebanhos. E eles então têm que dividir a herança, ou, o rebanho. E ele faz uma maracutaia. Quando as ovelhas estavam para dar à luz, diz que ele roletou, varas, e colocava para elas observarem, durante a gestação, aquelas varas roletadas, de maneira que aqueles mais fracos, que eram os de cor, ficavam com, era o combinado, ele fez o combinado, olha só, ele fez o combinado com o tio, e diz, olha, vamos dividir nosso rebanho, vou ficar mais um tempo com o senhor, até que a gente consiga fazer toda essa partilha. Então, a partir de agora, aqueles que nascerem com manchas, são do senhor, aqueles que nascerem puros, serão meus. E ele foi então, irmãos, e colocou essas varinhas, e disse que nasceu um bocado, de uma cor, de forma que o tio ficou com o rebanho mais fraco, enquanto ele ficou com o rebanho mais poderoso. E ele continuou fugindo, porque depois disso ele sai da convivência ali com o seu tio como sendo ladrão. Saiu da casa do pai como enganador e sai da casa do tio voltando para Canaã como ladrão. A sua esposa, chamada Raquel, trouxe junto os ídolos do lar. E aí nós observamos nessa história muitos conflitos acontecendo. Aí você olha para dentro da sua família, para dentro da sua casa,
Você olha para os seus amigos, para as pessoas com quem você convive, e você diz, por que esse povo briga tanto? Por que tem tanto conflito? É só rebobinar a fita e você vai descobrir que vai ter uma raiz para tudo isso. E eu fiz uma lista aqui só dos conflitos que aconteceu nessa família. Conflito entre Isaac e Rebeca. Os pais tinham conflito. Um gostava de um filho e o outro gostava mais do outro filho. Isaac gostava de Esaú, que era caçador, que era um cara para todo tranco. A mãe, que era Rebeca, gostava de quem? De Isaac, que estava sempre ali na cozinha, na barra da sua saia. Então havia um conflito primeiro com os pais. Vamos descer então a escada? Depois começa o conflito entre Jacó e Esaú. Se não bastasse, o conflito chega até Raquel e Lia. Lembra das primas? Um trabalhou por uma 7 anos e por outra mais 7 anos. Lia e Raquel também começam a brigar. Quer dizer, os seus filhos começam a brigar. E elas, consequentemente, também entram nessa briga. Era o próximo ponto. Entre os filhos de Labão e os filhos de Jacó. Os filhos de Labão começam a brigar com os filhos de Jacó. Tem também, irmãos, conflitos entre os filhos de Jacó e entre os filhos de Siquém. Lembra da história, né? É muita história, mas eu não vou contar todas elas, porque você já sabe de todas. A ideia dos prepúcios, né? Lá que aconteceram, lá em Siquém, por causa da irmã, filha de Jacó. E vamos para frente. Depois nós vamos ver quem? O conflito entre José e os seus irmãos, e a história continua. Então, irmãos, quando algo em nossa vida começa com conflito, esse conflito, ele vai nos perseguir e ele vai perdurar durante muito tempo, gerando muitos prejuízos e muitos danos em nossas vidas e nas vidas daqueles que estão à nossa volta. Isaac, irmãos, ele tinha 40 anos quando casou-se com Rebeca, irmã de Labão. Está lá em Gênesis capítulo 25, versículo 20. Eles passaram, irmãos, 20 anos sem que Rebeca pudesse engravidar. Parece que é uma sina dos patriarcas, né? As mulheres estéreis, era muito comum isso naquele contexto. Então ele casa, já tem 40 anos e fica lutando para ter filho durante mais 20 anos. Então Jacó vai nascer quando ele tinha quantos anos? 60 anos, os irmãos estão bons de conta. É isso mesmo, quando ele já tinha 60 anos. E ela se engravida, por quê? Ela estava com dificuldade de engravidar. Aí diz a Bíblia, diz a palavra, irmãos, que está lá no 25, de 21 a 22 de Gênesis, vai dizer assim: Isaac orou a Deus em favor de Rebeca, e Deus ouviu a oração, e Rebeca ficou grávida de gêmeos. 20 anos querendo se engravidar e nada de acontecer. Até quem estava hoje na sala casados para você vai lembrar do que eu, né, da referência que eu estou fazendo. Eu falava hoje lá na sala, nós temos que aprender a depender mais de Deus. Porque quando nós falávamos lá de manhã sobre filhos, quando o filho adoece, a gente vai logo aonde? Quem mora aqui na região vai para a Biovida, para a Joelma poder já fazer alguma coisa lá, ou dar uma receita para o menino passar a febre ou coisa e tal. Se com a Joelma aqui na Biovida não resolver, logo você vai na UPA, você vai para o hospital. E nós somos crentes. E por vezes nos encontramos, irmãos, buscando subterfúgios e saídas em outros lugares sem mesmo consultar Deus, sem falar com Deus. O problema bateu a sua porta, a primeira pessoa com quem você deve falar é com Deus, apresentando a sua vida, seu problema, seu dilema a Deus, porque Ele resolve. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Encerramos a narrativa aqui dizendo que Rebeca passou 20 anos para dar à luz a um filho, e ela só deu à luz ao filho depois que o marido orou. E a pergunta de transição para as nossas lições que eu faço a vocês é: quanto tempo? Quanto tempo você está carregando aí um problema, um pecado, uma dificuldade? Você tem falado com uma pessoa, com outra e não tem resolvido? Desafio você, que tal falar com Deus? Que tal apresentar essa demanda ao Senhor, como Isaac apresentou e teve a sua resposta dobrada, sacudida, recalcada. Eles queriam só um filho. O Senhor manda 2. Mandou Esaú e Isaac. Eu já contei a história para vocês. Essa história, irmãos, que hoje eu compartilho com vocês, ela é rica em lições.
para a nossa vida e para o nosso coração. A primeira lição que hoje eu destaco é que Deus cumpre suas promessas, apesar dele não ter pressa. Deus não tem pressa em cumprir suas promessas, mas ele realiza todas as promessas que ele nos fez. E por vezes ele não tem realizado promessas que ele tem nos feito porque nós temos sido apressados. Falando ainda sobre Abraão, nós vimos Abraão querendo dar uma ajudinha para Deus. E aí não precisa falar a história que vocês já vêm acompanhando e viu o dano terrível que aconteceu quando ele quis ajudar a Deus. Isaac teve que esperar durante 20 anos por um filho. Não era um filho qualquer, era o filho da promessa. Olhe para os seus filhos e diga: meu filho, minha filha, você é o filho da promessa de Deus na minha vida. Porque o Senhor prometeu que eu serei bênção para essa terra, eu serei bênção para as famílias da terra, e talvez eu não vou ter habilidade suficiente, mas Deus, por meio da minha vida, da instrução minha para com os meus filhos, haverá de fazer com que eles sejam de verdade filhos da promessa de Deus na minha vida e na vida de todos aqueles que por eles passarem e com eles relacionarem. É tempo, irmão, de profetizar sobre a vida dos nossos filhos, dizendo que eles são bênção. Há pais que espraguejam seus filhos, há pais que dizem horrores sobre seus filhos. É tempo de dizer que seus filhos, nossos filhos, são bênção do Senhor. E eles de fato são, não é só um jargão. Ele casou-se com 40 anos e tinha 60 quando os filhos Jacó e Esaú nasceu. 60 anos. Talvez você diga: já é tarde. Eu digo para você, em nome de Jesus, nunca é tarde para quem tem Deus. Nunca é tarde. Eu não sei o que você pode estar passando, eu não sei qual a sua luta, eu não sei qual é o seu problema, mas você hoje veio aqui e eu preciso te dizer: nunca é tarde, não desista. O nosso Deus é o Deus El Shaddai, o Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra. Segunda lição da noite: Deus ouve as orações dos seus servos. Você crê nisso? Você crê que o nosso Deus é um Deus que ouve a oração? Então comece a orar, meu irmão. Se Ele ouve a oração, ore. Se Ele ouve a oração, fale com Ele. Se Ele ouve a oração, apresente suas causas a Ele. Isaac orou em prol de Rebeca, que não podia ter filhos. Deus ouviu a oração dele e deu gêmeos a ela. Tem que orar. Você quer ver a promessa alcançada na sua vida. Você quer ver o problema na sua vida tendo solução, mas você não ora. Você não apresenta a causa para Deus. Não tem coisa mais triste, irmão, do que a gente em oração dizer assim: irmão, vamos orar. Irmão Vinícius, tem algum pedido de oração? Não. Irmã Denise, tem algum pedido de oração? Não, tá tudo bem. Será, irmão? A gente está numa vigília de oração. Às vezes falta pedido. Ou Deus está abençoando demais esse povo, ou esse povo não está orando. Não está sabendo orar, não quer buscar. Algum problema há, irmãos. Não se esqueça, Deus ouve as orações dos seus servos. Terceira lição do dia: quando um pai, essa aqui é perigosa, agora vamos mexer com a casa de maribondo. Vamos pegar num fio de escapado agora, né? Quando um pai ama mais um filho do que o outro, isso gera conflitos no lar. O que é isso, pastor? O senhor está falando isso dentro de uma igreja? É dentro da igreja mesmo, irmão. Crente é gente. Crente também é gente, crente também peca, crente também erra. Na vida da família de Isaac, isso foi uma desgraça. Não permita que isso também seja uma desgraça na vida da sua família. Ter filhos prediletos, ter filho escolhido, fazer comparação de um na frente do outro. Você vai criar uma situação dificultosa. O texto foi claro em dizer, irmãos, Isaac amava Esaú. Por que Isaac amava Esaú? Porque ele gostava de uma caça. Ele gostava de comer uma farofinha, né? De veado, de paca, talvez de uma anta, não sei. Mas a Bíblia deixa claro que o cara fazia os gostos
do pai. O outro camarada fazia os gostos da mãe. Um vivia na barra da saia da mãe, enquanto o outro vivia no mato, na beira do córrego, passarinhando, caçando. Irmãos, os filhos são diferentes. Não tem filho igual. Um dia uma irmã da igreja chegou para mim e disse assim: pastor, eu não entendo. Eu criei meus filhos tudo do mesmo jeito. Fulano presta, fulano não presta. Eu falei: pronto, irmã, já achei a solução. Por que não deu certo? Porque você tratou todo mundo do mesmo jeito. Não, você tem que conhecer o seu filho e tem que entender, né, as demandas do seu filho. E tem que, junto com ele, construir algo que venha a ser salutar na criação, na incrementação, na maturidade do filho. E não ter um filho predileto. Começou, quem é que criou a rivalidade dentro dessa casa? Foi Jacó? Foi Esaú? Não, foram os pais, patriarcas, homens de Deus. Pensam na igreja, mas em casa a miséria. É só esse exemplo de Isaac? É só olhar o sacerdote ali, né? Vai para o sacerdote ali. O cara era sacerdote, ouvia Deus, falava com Deus, mas passava a mão na cabeça dos filhos. Os filhos estavam lá dentro do templo, fazendo malandragem. É para nós, irmãos, é para nós, não é para quem está lá. Fulano devia estar aqui. Não, é nós que tínhamos que estar aqui. Ninguém tinha que estar aqui, não. Se não veio é porque a palavra não era para quem não veio. Agora, se você veio, é para você. E se alguma dessas lições se aplica na sua vida, conserta a tua vida. Se posicione, arrume a tua casa. Se ponha de pé e diga: Senhor, eu não quero continuar assim. Eu quero ser transformado. Eu quero cuidar dos meus filhos melhor. Quando um pai ama mais um filho do que o outro, isso gera conflitos no lar. Houve conflitos, irmãos, graves no lar de Isaac e Rebeca. Falei a lista lá, vocês viram? Todo mundo brigou dentro dessa família. Culpa de quem? De quem gerou o conflito. Quem foi? Isaac e Rebeca. Porque cada um gostava mais de um filho do que do outro. Quarta lição da noite, já caminhando para o final. Quem despreza sua bênção vai perdê-la. Você já recebeu bênção do Senhor? O que você tem feito com ela? Você sabia que tem gente que ainda não recebeu a bênção porque não sabe cuidar de bênção? Tem gente andando a pé orando por moto. A moto sai no bendito consórcio. O que ele faz com a moto? A moto, que era para ser bênção, vira uma desgraça na vida dele. Tem gente que compra um carro. Não, eu estou andando de pé. Não, eu preciso de um carro. Meu Deus, me ajude a comprar o carro. Comprou o carro, não vem mais para a igreja. Domingo de manhã, está lavando o carro. Irmãos, hora do culto, está encerando o carro. Hora das coisas de Deus. Não, estou zelando da bênção. Ei, toma cuidado, irmãos. A sua bênção pode se tornar uma maldição, sabia disso? A bênção na vida de quem não está preparado para receber bênção se torna em uma maldição. Então, por isso, essa lição diz: quem despreza sua bênção vai perdê-la. Vai perdê-la. Esaú não atribuía qualquer valor ao seu direito de primogenitura e acabou vendendo o seu direito. Ele vendeu por quê? Em troca de quê? Um pedaço de pão e um guisado, uma sopa, lentilha, parecendo com azeitona. Uma frutinha, irmãos, que não precisa cultivar. Ela dá, tá? Aí. Que nem aquela língua de vaca. Quem aqui já comeu língua de vaca? Não é a língua de vaca, não. Aquela planta chamada língua de vaca. Que lá no interior, quem não tinha mistura, né? O Zezinho tá sorrindo ali, Zezinho. Já comeu muito, né? A língua de vaca, né? Dá em qualquer lugar. No monturo, dá a língua de vaca. Fazia-se um pinicado ali e tal, e a gente comia. Outra comida interessante que eu lembrei aqui agora essa é pesada, irmãos. Suco de folha amarela de manga, com açúcar e bolacha. Irmão, comi demais. Tinha que comer, eu morria. Come não pra tu ver. O melhor tempero, irmão, do mundo é a fome. O melhor tempero do mundo é a fome. Hoje, menino, não gosto, né? Uma comida. Eu vou abrir um parênteses aqui, irmão, na história. Vocês sabiam que qualquer criança hoje, nos dias atuais, do nosso tempo, elas vivem melhor do que muitos reis lá da antiguidade? Tem mais conforto, menos doença. Nós falávamos nisso algum dia aqui na igreja sobre isso. Vivemos na bênção.
e reclamando da bênção. Neguinho hoje só liga a torneira. Eu estava viajando na sexta-feira, falei essa história, nem sei onde foi mais que eu falei essa história, com uma adolescente. Eu querendo puxar assunto com ela com o ouvido tampado de fone e tal. E aí eu falo assim, não, você vai dormir lá na roça? Pé da serra é bom, né? Tem um frio. Aí ela disse, não gosto de ir lá não. Não, mas é bom e tal. Friozinho. Ela disse, é só ligar o ar-condicionado. Né? A gente quer ir para o pé da serra, a gente quer ir para a serra, porque lá você vai sentir, né, aquele friozinho legal. E eu achando que eu estava falando vantagem para ela. Ela disse, não, quer sentir frio, liga o ar-condicionado. Não quer sair da zona de conforto. Né? A gente quer a bênção, mas não quer pagar o preço da bênção, porque hoje tudo é, né? O tal do controle remoto, você não quer levantar nem do sofá para ligar o controle remoto, Mauro. Né? O Mauro tem uma luminária, irmão, na casa dele, que é no controle remoto. Falei, mas rapaz, agora eu nem sabia disso. Né? Até a luminária com controle remoto. Gente do céu. Né? Aonde vamos parar com isso? Certo? Então, quem despreza sua bênção, irmãos? Esaú não dava valor nenhum para a sua bênção. Ele tinha sobre a sua vida o direito de receber a bênção do pai, porque era o filho mais velho. Ele era que ia dar continuidade, né, à vida do pai na terra. Ele foi e vendeu por um pedaço de pão e uma tigela de sopa. Olha só o quanto ele valorizava aquela bênção. A bênção do pai, a bênção do pai. O abraço de um pai, né? O seu pai ver as suas vitórias. O seu pai ver as suas conquistas. Perdi o meu quando eu tinha 10 anos. Meu pai não viu nada do que acontece na minha vida. O único filho homem do meu pai sou eu. Eu tenho certeza que se hoje o meu pai fosse vivo, ele se orgulharia de mim. Não porque eu mereça ou seja alguma coisa, mas porque eu procuro honrar a memória do meu pai em todo o tempo. Mesmo não tendo tido um convívio adulto com ele. Quando eu tenho que tomar uma decisão, eu lembro de que eu preciso honrar aquele que foi meu progenitor aqui. Agora, esse abençoado do Esaú, ele não honrou seu pai, não honrou Deus, não honrou a bênção que Deus deu a ele, o direito da primogenitura, e ele vendeu por preço de banana, irmão. A gente aponta o dedo para Saul, mas se nós tivermos coragem de olhar para a nossa vida, nós vamos perceber que nós também muitas vezes estamos banalizando em nossa vida, irmãos, aquilo que é sagrado da parte de Deus em nós, aquelas coisas que o Senhor, irmãos, dispensou sobre a nossa vida. Esaú não deu valor nenhum, está lá em 25, de 29 a 34, ele perdeu a bênção do pai por ser enganado. É inútil tentar recuperar, irmãos, o prejuízo. Foi inútil o remorso de Esaú por desprezar a bênção divina. Projete, por favor, Hebreus 12:7. É inútil correr atrás. É inútil chorar o leite derramado quando você despreza a bênção de Deus sobre a sua vida. Diz o texto, irmão, diz a Bíblia, diz a história de que Esaú preparou lá, né? Achou o veado, matou o veado, pessoal da projeção bem aí, Hebreus 12:7, matou o veado, preparou a panela e foi levar para o pai para receber a bênção. Quando ele chegou, irmãos, para receber a bênção e dar comidinha na boca do pai, o que o pai falou? Eita, alguém já passou por aqui. E diz, irmãos, que ele chorou amargamente e saiu em disparada procurando matar o seu pai, o seu irmão, né? E não matou, porque não o encontrou, porque ele fugiu. Não adianta chorar o leite derramado. Não adianta espernear. Mas, meu Deus do céu, como é que... Não, gente, o texto aí, Hebreus 12:7. Vou contar mais duas histórias aqui. Não adianta chorar o leite derramado. Deus te deu a bênção, cuida dela. Deus te abençoou. Glorifique o nome do Senhor com a bênção que você recebeu. Honre o Senhor. Honre o Senhor com o que Ele tem colocado na tua presença. Não despreze, porque todos os que desprezaram pagaram um preço alto em sua vida.
Hebreus 12, 7. Se suportais correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Tem gente que não concorda com isso, tem gente que prega diferente disso. Ah, não, o Senhor, chega lá, o Senhor não é injusto. Não tem discurso? Não, o Senhor é amor, Deus é amor, que isso? Deus vai me deixar fora do seu céu? Deus não vai me mandar para o inferno? Ele corrige, irmãos, os seus. Para finalizar, última lição da noite: os erros dos pais dão aos filhos predisposição para imitá-los. Essa aqui é da semana, leva para casa essa. Os erros dos pais desenvolvem na vida dos filhos predisposição para imitá-los. Seu filho está te vendo, teu filho está te observando, e se você não vigiar, ele vai fazer e cumprir na vida os seus mesmos erros. Não estou falando de maldição hereditária, eu estou falando de predisposição em cumprir e fazer os mesmos erros. Eu já falei disso na última mensagem. Abraão foi até o Egito, Sara era uma mulher bonita, perguntaram para ele quem era ela, e ela disse o quê? Minha irmã. Era marida dele, mas ele diz, não, é minha irmã. Aí você vai olhar para o filho dele, falando mesmo sobre a esposa. Por que será que a Bíblia registrou, irmão, isso? Essas duas histórias, do pai e do filho, para que nós pudéssemos chegar à conclusão de que essa lição aqui chegou. Os erros dos pais dão aos filhos a predisposição para imitá-los. E eu vou ficar nesse ponto aqui. Domingo que vem a gente continua. Mas eu quero nessa noite te desafiar. Você viu que a ênfase da mensagem de hoje, ela foi voltada para a questão familiar. Conflitos em família, criação de filhos, ou melhor dizendo, educação dos filhos e consequências dos erros dos pais na vida dos filhos. E a minha oração, amados de Deus, é que durante essa semana nós possamos tirar um tempo para refletir sobre tudo que hoje ouvimos aqui na casa do Senhor, entendendo que é a palavra do Senhor para conosco, que, como diz Hebreu, Ele tem prazer em corrigir os filhos. Ele tem prazer em nos corrigir. E a grande pergunta é, temos nós prazer em sermos corrigidos pelo Senhor, orientados pelo Senhor? Eu preciso, irmãos, você precisa, nós precisamos entender que dependemos disso para ter sucesso no nosso lar, sucesso na nossa casa, sucesso em nossos empreendimentos, sucesso na nossa vida. Quem despreza a sua bênção vai perdê-la. Um pai que ama mais um filho que o outro vai gerar na sua vida muitos conflitos. Não se esqueça, Deus ouve a oração dos seus servos. Deus também cumpre suas promessas, apesar de não ter pressa para realizá-las. Se está demorando, confia. Está demorando, continua confiando e esperando. O dia vai amanhecer. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem logo ao amanhecer. Se a noite está escura e tenebrosa, difícil, saiba que nós temos um Deus que tudo pode, que tudo realiza. Que Deus possa, por misericórdia e graça, conferir a mim e a você, na noite de hoje, no dia de hoje, a disposição de levarmos uma vida de tal maneira que o nome do Senhor seja alcançado, seja glorificado, e que de maneira alguma nós possamos seguir o exemplo de Jacó, usar da astúcia humana para alcançar as bênçãos do Senhor. Há muita gente astuciosa buscando alcançar as benesses de Deus, mas com Deus não se brinca. Com Deus não é desse jeito. Deus deseja encontrar em nós um coração quebrantado, um coração contrito, disposto a receber da parte dele a bênção que ele tem reservada para cada um de nós. Se ele já te prometeu uma bênção,
não se preocupe, ela vai se cumprir. E se ela não se cumprir na sua vida, não se atemorize, ela vai ser cumprida na vida de um de seus filhos. Os nossos filhos são bênção, os nossos filhos são presentes de Deus para nós. Entreguemos eles na presença do Senhor, para que o Senhor mesmo possa, a seu tempo, fazê-los frutificar nessa terra, para que a nossa memória, para que a memória de Cristo seja manifestada por meio dos nossos filhos.